pessoal que acompanha o Jornal Ponto. Nós estamos dando sequência, aos escritores piuienses, que essa semana é uma semana de festa para a nossa cidade, onde alguns escritores estarão lançando, os seus livros. E para nós é uma honra e uma alegria estar recebendo aqui na redação do jornal o escritor e também amigo Luiz Augusto Júnior Melo, que está aqui com essa obra maravilhosa, Memórias da História Piuiense. Nós vamos bater um papinho com ele aqui para saber, o Luiz aí, que é esse grande historiador, que está sempre resgatando a história piuiense. Me conta aqui, Luiz, como que foi aí a quarta obra sua? Tudo bem, Adriana? Obrigado pelo convite. É um prazer, uma alegria muito grande estar aqui novamente conversando com você e expondo aí o nosso projeto. Esse livro quase que ele não existe, porque quando se divulgou o edital da Lei Aldir Blanc, tínhamos em mente inserir um outro projeto, que não era meu. Mas aí, no final, não deu certo, o autor não concordou, e aí, faltando apenas 3 dias para o encerramento do prazo, eu montei o projeto, fiz o rascunho do livro, montei o rascunho do livro, fazendo uma seleção de textos que eu já havia escrito, e lancei o projeto, e o projeto foi aprovado, e aí nós estamos aqui com essa obra maravilhosa. Luiz, o que é que se trata dessa obra, Eu vi aqui folheando rapidamente, Tem algumas histórias de alguns personagens, piuiense, que é a dona Belinha, Famosa da Cachoeira da Belinha, conhecida, por morar ali perto. Temos aqui também a história aqui do César Maia, o Roberto Samartão. Fala aí um pouquinho para nós aí desses personagens. Bom, esse livro é uma coletânea de alguns textos maiores, alguns textos mais densos, e eu procurei fazer essa seleção com o objetivo de reunir esses textos e popularizar. A maioria já foram publicados em jornais locais, porém alguns ainda inéditos. Eu falo aí sobre a Maria Portuguesa, que é um caso muito interessante. Uma jovem de 16 anos, falecida em 1907, e talvez seja a única que tenha lá no seu túmulo a foto dela morta, deitada numa cama. E assim, muita gente se sente isso. Ainda existe essa? Existe esse túmulo lá, sim. E ainda, hoje, muita gente ainda visita por curiosidade, por respeito. E aí, na época que eu fiz essa pesquisa, eu fiquei me questionando, me perguntando quem era, como morreu, por que morreu tão jovem. Por que teve essa atitude, Isso. E aí, o que acontece? Desenvolvendo a pesquisa, eu acabei descobrindo que ela foi casada, que ela teve uma filha, e que houve um conflito entre o marido dela e a família dela. Os pais eram muito severos e, por causa disso, ela desenvolveu um quadro depressivo e acabou falecendo poucos dias após o parto. A criança... Uma depressão pós-parto? Sim. Na verdade, a depressão ela começou antes do parto e ela se agravou com o parto. E aí ela acabou morrendo, foi enterrada no cemitério eclesiástico, que era aqui no centro da cidade. Depois os restos mortais foram trasladados lá para o cemitério da Saudade. Então é uma história muito interessante, é uma história muito curiosa, muito curiosa, uma história de amor, uma história de dor, de tristeza, de morte. A menina sobreviveu, a criança sobreviveu. O pai acabou tomando a guarda dos avós e ela foi levada para o Rio de Janeiro. Viveu lá no Rio de Janeiro até 1920, quando o avô da criança faleceu, e aí ela recebeu uma herança muito grande por causa da morte dele, e aí eles foram para Portugal, porque ele era português. Daí o apelido dela, Maria Portuguesa, ou Maria do Português. Maria do Português.
Essa criança cresceu, viveu até os 49 anos em Portugal, quando faleceu sem casar e sem deixar descendência. É uma história muito interessante, muito triste, mas muito interessante. Temos também a história da Emília Maia, que é uma história de resignação, uma história de aceitação, uma história de sofrimento. A Emília Maia, ela foi estuprada quando era criança e não contou isso para o noivo. Quando se casaram, não houve sangramento na noite de núpcias e ele teve um acesso de fúria. Naquela época, hein, Luiz? Sem dúvida, o patriarcalismo era muito forte, essas crenças, essas ideias eram muito... levado muito a sério, né? Muito a sério. Tinha lugares que era tão sério que era Devolvia a noiva, né? Era comum devolver a noiva, era comum tirar o lençol branco sujo de sangue e pendurar na janela para mostrar que ela era pura, que ela era virgem. Que o acordo tinha sido selado. Com certeza, que o casamento havia sido consumado. Bom, e aí a Emília Maia não conta para ele que foi estuprada quando criança por um empregado lá da fazenda do seu pai e do seu avô. E aí não contou, o César Maia, o marido dela, teve um acesso de fúria, arrancou o véu, o grinaldo, jogou no pinico, urinou por cima. Ficou desaforado. E fez da vida de Emília Maia uma vida de sofrimento. Ele arrumou 3 amantes, teve um filho com cada uma das amantes e levou as filhas para que a Emília criasse. E a Emília criou as filhas das amantes como se fossem filhas dela. E o casal legítimo mesmo, César Maia e a Emília, não tiveram filhos. Não tiveram filhos. O César Maia foi importante farmacêutico, isso, tem até político. O nome dele, sim, na cidade. No centro da cidade, isso. Né? Foi importante político, chegou a ser vice-presidente. Uma liderança, né? É isso, vice-presidente da Câmara de Piuí. E ele morreu também precocemente, logo no início da década de 20, e a Emília acabou, viveu um tempo mais e acabou continuando convivendo com as filhas das amantes, que foram, de certa forma, legitimadas pelo casal. Tá certo. Ela recasou de novo? Não, ela morreu solteira. Viúva, né, no caso? Morreu viúva e, assim, sentida pela perda do marido, porque pelo resultado da pesquisa, parece que ela gostava muito dele. E ele tinha essa atitude. O erro talvez tenha sido ela não ter contado para ele que ela havia passado por esse constrangimento. Esse episódio, né? Criança. Ô, Luiz, eu estou notando aqui, né, nesse novo livro seu, porque a gente tem um orgulho de ter na biblioteca do jornal todos os seus exemplares, que tem mais histórias de mulheres, né? Tem a Virgínia, né, a Maria Virgínia, que foi uma advogada, sim, muito respeitada. Na verdade, ela foi a primeira advogada. Isso. E nós estamos lutando na Câmara Municipal para que seja criada uma rua com o nome dela, em homenagem a ela, porque ela foi a pioneira. A história da doutora Virgínia é muito interessante, porque imagina, ela se formou em Direito em 1935, numa sociedade em que a mulher servia apenas para cozinhar e cuidar dos filhos. Lavar e costurar, né? Lavar, costurar, cozinhar e cuidar dos filhos, mais nada. A dona Maria Garcia dizia que na época do pai dela, mulher saía de casa 3 vezes na vida. Uma para batizar, uma para casar e uma quando morria. Mas triste. E aí é interessante a história da doutora Virgínia, porque ela formou em 1935, chegou para exercer a profissão aqui em Piuí, ela trabalhou um tempo com o doutor Aníbal César Maia, um grande homem também. Um grande homem, um extremo conhecedor das doutrinas jurídicas, um erudita. Estudioso, né? Um erudita mesmo da nossa história, da nossa cultura, né? E aí começou a trabalhar com ele, porém sempre
ouviam os bochichos. Olha, o juiz era homem, o promotor era homem, todos os serventuários do fórum eram homens. O que ela estava fazendo lá? O que ela estava fazendo lá? Ninguém aceitava a ideia de uma mulher fazer parte do mundo que era exclusivo de homens. E aí, aos poucos, ela vai começando a se revelar. Aí, numa situação muito peculiar, ocorreu um assassinato e esse assassinato deu origem a um júri. E como os envolvidos, tanto na morte quanto o réu, eram pessoas de alta classe social, nenhum advogado de Piuí quis aceitar a causa. E a doutora Virgínia aceitou. Foi defender o júri, saiu muito bem no júri, brilhou no júri, e a partir dali, daquele momento, é que ela começou a ser respeitada. O pessoal começou a ver ela com outros profissional. Olhos. Isso. Começou a ver ela com outros olhos e começou a ser respeitada como uma profissional de qualidade, como de fato era. Então, é uma história muito, muito interessante. É um exemplo de um fato que aconteceu há 70 anos atrás, né? Ou quase 80 anos atrás, mas que pode ser aplicado na nossa sociedade de hoje, porque ainda existe muito resquício, ainda existe muita herança desse machismo na nossa sociedade. Com certeza, nós ainda enfrentamos isso no nosso dia a dia. Luiz, essa obra nasceu na pandemia, né? Sim. Na Covid, a gente sabe aí o que a Covid, né, ocasionou em nossas vidas. Você teve o seu filho, né, na Covid, e nós sabemos que você também homenageou essas pessoas, né, que passaram por esse momento tão difícil. E nós aqui, da equipe do Jornal Ponto, juntamente com a minha família, gostaríamos de te agradecer pela homenagem. Depois nós vamos estar mostrando aqui, Maressa, que a Maressa é minha cinegrafista, a homenagem, a dedicação que o Dr. Luiz fez para o meu saudoso marido Naldo, nessa obra tão bonita que vai ficar guardada para sempre, para nós. Com certeza os netos, né, vão ver o quanto ele foi importante, e a gente só tem que agradecer, além de ter um conteúdo maravilhoso, com tantas histórias de mulheres corajosas, e essa homenagem linda que você fez para o meu querido marido, né, e qual a gente sempre fala, a gente sempre conversa, esteve ao meu lado há mais de 30 anos, então assim, a vontade é chorar, é se emocionar, mas nós vamos aguardar isso tudo aqui para a noite, tá? Desse lançamento, que vai ser que dia mesmo, Luiz? Vai ser dia 6 de janeiro, dia 6 de dezembro agora, às 18 horas, no hall de entrada do Cine Vitor Agresta, anexo à Casa da Cultura. Isso, e antes da gente encerrar, vamos falar aqui um pouquinho qual o motivo, né, que se deu de você pegar uma obra tão bonita dessa e homenagear o meu querido Naldo Neumann. Bom, primeiro, a Lei Aldir Blanc, ela só existiu por causa da pandemia. Isso. Ela é um mecanismo para ajudar nós, né? Exatamente, de incentivo e apoio cultural às pessoas que vivem da cultura nesse período em que tudo ficou fechado, em que nada funcionou. Fizemos eventos, então, né? Nada mais justo do que reconhecer, né, retribuir essa possibilidade, né, retribuir essa possibilidade de publicar esse livro, homenageando aí as pessoas que se fizeram vítimas desse terrível mal que foi a Covid-19. E assim, a minha proximidade com o Dr. Naldo é muito grande, a gente trabalhou junto, a gente se formou família. Então, a gente cresceu junto, a gente sofreu junto, a gente teve aprendeu junto, né, doutor? A gente teve alegria juntos. Então, ele é uma pessoa que representa todas as
120 famílias. 118 pessoas. 118 famílias que perderam aí seus parentes, né? E aí a gente amplia isso para o nosso estado, amplia isso para o Brasil, amplia isso para o mundo, porque o mesmo sentimento de perda, o mesmo sentimento de tristeza que a gente teve, milhares e milhares e milhares de famílias também tiveram. Então, em nome dele, todos esses se sintam homenageados. E que Deus possa conceder a nós que ficamos a força necessária para superar, para tentar encontrar os caminhos e tentar encontrar as saídas para que a gente possa continuar sobrevivendo. E em nome da minha família, dos meus filhos, do Samuel, da Maressa, da Sabrina, a gente quer te agradecer, né? Falei que não ia emocionar, mas a gente não consegue, porque o Naldo foi assim, extraordinário, um pai maravilhoso, um amigo exemplar, um esposo, né, fiel. Então, além dessa obra maravilhosa, né, tá marcado o nome dele aqui. Isso para nós tem muita importância, Luiz, e nós te agradecemos por isso. Não há que agradecer, é apenas um singelo reconhecimento, uma singela homenagem, e é insignificante em vista do que merecia. Com certeza, nós agradecemos e a gente vai estar lá para participar desse momento que tão importante na sua vida, sua quarta obra. Nós sabemos do valor, da importância que você tem para a nossa cidade, do resgate, né, que você faz aí da nossa cultura, das histórias das pessoas. Esse resgate é muito importante para nós como veículo de comunicação e também como piuienses que amamos nossa cidade. Eu acho que a nossa cidade está em festa, né, com tantas obras maravilhosas. Antes, né, de estar falando com você, eu estava conversando com também o escritor Sr. Jerônimo, que também está trazendo uma obra, que também tem a sua colaboração. Então a gente tem muito orgulho, Luiz, de ter um piuiense, historiador, professor e advogado como você. A gente tem muito orgulho de ter você na nossa cidade. Então o que a gente tem que fazer é só gratidão e te agradecer, pedir a Deus para que Deus possa continuar abençoando a sua vida, te dando sabedoria para você trazer as histórias para nós, porque as histórias nunca morrem. E, né, um abraço para sua esposa Rafaela, que eu sei que ela é sua parceira em todos, né, os seus desafios, o seu lindão, né, filho, que também eu acho que te inspirou, né? Está cada vez melhor o seu trabalho. Eu acho que o filho também te incentiva, não é verdade? Com certeza, dá um colorido diferente. Dá um colorido diferente, dá um ânimo. E é isso aí, muitíssimo obrigado. Pessoal, vocês acompanharam aqui a nossa conversa, né, com o Luiz Augusto Júnior Melo, que está lançando esse maravilhoso aqui livro, Memórias da História Piuiense, tá certo? Você que ainda não está inscrito no nosso canal do YouTube, né? Pega aí rapidinho, vai lá, se inscreve. Se você gostou aqui do nosso bate-papo, tem um aviãozinho aí do lado, compartilhe e manda para um dos seus amigos, tá certo? Muitíssimo obrigado e até a próxima.